A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Amém? Que a paz de Cristo entre no seu lar, entre na sua casa, entre na sua família. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma passagem em Gênesis que fala da seguinte forma, em Gênesis 42: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando um para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Esta palavra, louvado seja Deus, que se encontra no livro de Gênesis, fala justamente de toda a história como já conhecemos, que foi a história de José, que uma certa noite José, assentado ali em sua casa, na esplanada de sua casa, começou a contar para os seus irmãos do sonho que ele havia tido, dizendo que ali os feixes de seus irmãos, quando estavam no campo, se dobrava diante do feixe dele. E seus irmãos, movido pelo ciúme, pela inveja, colocaram ali, no outro dia, José dentro de uma cisterna. Quando uma caravana de ismaelitas iam passando, eles tiveram a ideia de vender o José para aquela caravana de ismaelitas. E aí, quando José chega naquela feira do Egito, um homem chamado por nome Potifar vê aquele homem como um escravo, mas vê também em sua fisionomia algo especial, algo aparentado. E ali Potifar compra-o e leva para sua casa. E então ele começa a trabalhar para Potifar, e todas as suas lavouras, todos os seus legumes, tudo que se plantava na terra de Potifar, dava. Tudo o que José plantava prosperava. E um belo dia ele falou para sua esposa dizendo: olha, tudo que esse homem toca prospera. Existe algo diferente nele. Como se não bastasse, o inimigo de nossas almas já existia naquele tempo, com muita inveja dele, usa a mulher de Potifar, na qual já sabemos da história. Ele é levado para a prisão. Mas antes de ser levado, quando Potifar chega em casa, Potifar pergunta: você fez isso, José, com a minha esposa? Há tanto a você quem confiei. E ali José não responde nada. Você sabe por que, irmão, que José não responde nada? Porque quando nós temos um advogado para nos defender, nós não precisamos estar justificando o injustificável. Porque o próprio Deus, Ele é o nosso advogado. O próprio Senhor Jesus vai nos defender. Aquela pessoa que lhe acusa de coisas que você não fez, o Senhor vai um dia abrir os olhos dessa pessoa e trazer para a luz a revelação para que ela entenda. Eu não sei se você esteja passando por isso, mas sinto sim da parte de Deus lhe falar. Mas com tudo isso ele passa ainda pela prisão, porque muitas das vezes, irmão, a prisão é a faculdade para nos preparar, para que nós possamos
ali ficar um pouco de tempo preso, não para a nossa morte, mas para a nossa experiência, e porque é justamente na prisão onde José tem ali a sua carta de alforria, porque ele começa a revelar para o padeiro e começa a revelar para o copeiro. E assim mesmo ele ainda diz para o copeiro: quando tu estiver na presença de Faraó, lembra de mim. Porém, o copeiro esqueceu do que José havia pedido. Mas sabemos que o copeiro não esqueceu porque quis. O copeiro esqueceu porque ainda não era o momento de Deus. Porque a nossa vida, irmão, ela é toda coberta pelo tempo. É toda feita por tempo. E esse tempo é de Deus. Mas até que um dia, Faraó, quando teve um sonho perturbador, conturbador, ele pergunta, e ali apresentam-lhe José. E José, quando vai na presença dele, diz toda a revelação, o que eram as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, as 7 espigas secas e as 7 espigas cheias, que seria ali uma fome que ia ter naquele lugar, que ia ser uma devastação de miséria que iria sobre aquele lugar. Mas aí, quando o Faraó olha para José e diz: eu não vejo ninguém melhor para administrar meus negócios, a não ser você. Porque, irmão, precisa a gente passar por luta para alcançar a vitória. Nós não temos vitória sem luta. Se você está passando por alguma luta, por alguma coisa que está lhe afligindo, se acalme. O Senhor está contigo. O Senhor está apenas fazendo com que você passe por esse cárcere, como José passou. Mas é para que você venha obter a vitória. Não é para a tua morte esse cárcere. Não é para que você fique perturbado ou perturbado. Mas é para a honra e glória do Senhor. É porque a tua vitória está sendo preparada. Maior do que a luta, maior do que a tua luta, maior do que tuas aflições, vai ser a tua vitória. Então, quando Faraó sente no coração que ali o que José havia dito era da parte do Senhor, ele diz: tragam-me a melhor túnica, tragam-me a capa e tragam-me um anel, porque o anel significa poder de autoridade. Esse anel, irmão, pelo que você está passando, vai chegar no seu dedo também. É o anel de honra que o Senhor vai colocar no seu dedo. Essa capa você vai vestir também, que é a capa, louvado seja Deus, de honra que o Senhor vai te dar. E ali, quando ele nada mais é, menos do que o Faraó, José é o governador do Egito. Mas eu quero te dizer que para tu alcançar a vitória, tu não pode guardar rancor também não, e nem ódio. Porque naquele momento que ele estava sendo ali apresentado como governador do Egito, a partir daquele momento, ele bem que poderia ir lá naquela mulher e dizer: olha, aquilo que você me fez passar. Mas não, ele não guardou, ele não deixou azedar seu coração. O segredo da vitória, irmão, está em você perdoar. O segredo da vitória está em você deixar as coisas velhas passarem e saber que tudo se fez novo. A Bíblia diz que nós temos que estar em paz com todos. Então, como já sabemos da história, toda a circuncisão sofreu com essa miséria, com essa fome, com essa escassez que chegou ali. E seus irmãos, os próprios, que zombaram, que colocaram na cisterna, que o escarneceram, foram até a presença dele, mas não o reconheceram por causa das armaduras, por causa da vestimenta que estava sobre José.
mas a quem eles fizeram mal era o próprio que estava ajudando. Porque o segredo da vitória, irmão, é a gente não guardar rancor, é não guardar ódio, é não guardar mácula de ninguém. Esse é o segredo da vitória. E então, irmão, louvado seja Deus, meu amado povo de Deus, ele entregou o alimento para aquele povo, os seus irmãos que lhe colocaram na cisterna, alimentou e perguntou: cadê Benjamim? E aí, quando trouxeram Benjamim, porque Benjamim veio logo após José, era o mais moço até então da casa de Jacó, e somente ali ele liberou a comida na qual os irmãos estavam necessitando. Pastor Ícaro, o que é que o senhor quer dizer com esta palavra? O que eu quero dizer, meu irmão, é que você vai alcançar vitória. Ainda que as pessoas tenham lhe colocado na cisterna, ainda que as pessoas tenham lhe maltratado com palavras, ainda que tenham lhe maltratado com julgamento, você vai alcançar vitória. Mas desde que você não guarde rancor, não deixe que essas coisas azetem seu coração. Porque infelizmente, irmão, as pessoas ainda têm um espírito de vingança. Fez comigo, eu vou fazer com ela. E não é dessa forma, irmão. Não é assim que a gente alcança a nossa vitória. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que Deus conhece a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Se nós fizermos assim, não alcançaremos a vitória como José alcançou. José passou por tudo isso e nós precisamos às vezes passar também, irmão, para que nós venhamos obter a vitória. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e que você receba a paz de Cristo em seu coração. Amém? E até lá, povo de Deus.